Preciso falar agora sobre o Palmeiras com mais um interessado em Richard Rios. A bola da vez agora é Diego Simeone, o técnico argentino que comanda o Atlético de Madrid, pediu a contratação do atleta. Já existiu monitoramento há algum tempo. O Simeone gosta do Richard Rios pelas partidas no Palmeiras e pela seleção colombiana, e ele deu aval para que exista uma proposta oficial para o Verdão nos próximos dias, especialmente depois do que viu o Richard Rios fazer na partida contra o Porto. O Palmeiras já deixou bem claro que nem cogita conversar antes do fim do Super Mundial. Então, estratégia da Leila Pereira é permitir que o campeonato termine lá nos Estados Unidos para depois ouvir propostas e interessados. Porto, Sporting, Nottingham Forest, Tottenham e Manchester United já foram outros clubes que em algum momento tiveram seu nome especulado e ligado a Richard Rios. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Palmeiras só vai aceitar conversar pelo Richard Rios a partir de 40 milhões de euros ou 252 milhões de reais. É óbvio que você começa pedindo o valor e se as propostas forem menores, você vai tentando se aproximar dessa cifra. Mas, de qualquer forma, vale a lembrança de que o Palmeiras havia gasto apenas 7 milhões e meio de reais para comprar o Richard Rios do Guarani. Agora de falar sobre o Palmeiras, você sabia que o Verdão foi o clube brasileiro que mais levou o público nas primeiras partidas, nessa primeira rodada de Copa do Mundo de Clubes? O Verdão contou no jogo contra o Porto com 46.275 torcedores, a estimativa é de que pelo menos 35 mil pessoas eram torcedoras do Palmeiras. Fluminense e Borussia Dortmund, que jogaram nessa terça-feira, esse jogo registrou o segundo maior público em confrontos com brasileiros no Super Mundial, 34.736 torcedores. Dá para dizer que em muitos momentos da partida ouvia-se o torcedor do Fluminense cantando, enquanto os alemães estavam caladinhos. Já Botafogo e Seattle, vitória por 2-1 do Botafogo com 30.151 torcedores, esse com grande predomínio de torcedores do Seattle, até porque o jogo era do time mandante dentro de casa. Para completar, para minha surpresa, o clube mais popular do Brasil, o Flamengo, foi aquele que menos levou torcedores ao estádio. Vitória do Fla contra o Esperance na noite dessa segunda-feira. O jogo que aconteceu em Filadélfia contou com apenas 25.797 torcedores, só para passar o número direitinho. A grande verdade é que, em relação a público, os estádios bastante distantes de encherem, né? É também verdade que as arenas onde estão sendo disputadas as partidas da Copa do Mundo, todas gigantes, para 70, 80, 90 mil pessoas, mas os públicos entre 20, 30, 40 mil pessoas não têm conseguido levar muitos torcedores. A expectativa da FIFA é de que nas rodadas finais da fase de grupos e também no mata-mata essa ocupação seja. Hora de falar sobre o Palmeiras. Richard Rios virou alvo de mais um clube europeu. Pelo menos é o que garante um portal britânico, assegurando que o Nottingham Forest prepara a proposta para o Palmeiras assim que o Super Mundial terminar. Vale a lembrança de que o Nottingham Forest tem como dono Evangelos Marinakis, o magnata grego que conversou recentemente com o Palmeiras por conta de Ramon Sosa. A ideia do Verdão era contratar o atacante paraguaio do Nottingham Forest. Entre os clubes ficou tudo acertado para o pagamento de 14 milhões de euros. O negócio só não avançou porque o Ramon Sosa insiste na ideia de jogar na Inglaterra. Só para complementar, em relação a Richard Rios, volante dos mais badalados do futebol na América do Sul. Ele já havia entrado na mira de Porto, Sporting, Manchester United, Tottenham, entre outros. E é exatamente por conta dessa grande procura que o Palmeiras sonha com um negócio de até 40 milhões de euros, valor que equivale hoje a uma fortuna. Importante lembrar que quando comprado, o Palmeiras desembolsou apenas 7 milhões e meio de reais. Foram 6 milhões no primeiro momento, que garantiram 60% dos direitos econômicos, e mais 1 milhão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que não venceu, mas convenceu na estreia do Super Mundial de Clubes. Empate em 0-0 com o Porto, tendo o goleiro do Porto sido o principal jogador em campo. Várias oportunidades, especialmente nos primeiros minutos, e na reta final da partida o Palmeiras foi melhor do que o Porto. E essa superioridade foi reconhecida até pelos veículos de comunicação em Portugal. Um dos jornais mais tradicionais do país, o A Bola, falou até em amasso, sufoco. Dá uma olhada na frase. O sufoco a que o Porto foi submetido não indicava um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava.
O 0 a 0 acabou sendo ótimo para o Porto, mas também nem foi tão ruim para o Palmeiras. O Verdão vai precisar vencer seus dois próximos rivais, o Al-Ahly e o Inter Miami, por placares maiores do que o Porto para assegurar a primeira colocação do grupo, fugindo dessa maneira de um confronto contra o PSG. Nas oitavas de final está muito claro que o PSG tem tudo para ser o líder do seu grupo depois de fazer 4 a 0 no Atlético de Madrid. Não há como negar que é muito melhor pegar nas oitavas o Atlético de Madrid do que o PSG, o clube francês. É o atual campeão da Liga dos Campeões, tem jogadores em grande fase e deitou e rolou contra a equipe espanhola. Só para completar, mais alguns destaques da estreia do Palmeiras, muitos torcedores alviverdes. Havia quem garantisse que a cada 5 torcedores do Palmeiras no MetLife Stadium, um torcedor do Porto. O Palmeiras foi ampla maioria também na arquibancada. Estevão acabou sendo eleito o melhor em campo, embora para mim não tenha jogado toda essa bola. E o Abel disse o seguinte, depois da partida: acho que fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar e criar oportunidades de gol. Fomos melhores, mas no futebol vence quem marca e não conseguimos marcar. Agora imaginem que o goleiro adversário que fez tudo isso era reserva. Imaginem então se fosse o goleiro titular, disse o Abel, fazendo referência ao Diogo Costa, que é o goleiro titular do Porto, mas não pôde jogar por conta de uma lesão. A pergunta agora é de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. Essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão, com metade no número de jogos da fase de grupos da Libertadores, pode faturar 3 vezes, mais do que 3 vezes, né? Enfim, hora de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais.
Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1,5 milhão de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas até... Hora de falar sobre Gustavo Gomes e a especulação de que o zagueiro de 32 anos de idade pode participar do Mundial como sua última competição com a camisa do Palmeiras. Essa informação circulou nas redes sociais por causa de um suposto interesse de times sauditas no Gustavo Gomes. Não é a primeira vez que essa história aparece. Em 2023, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer um salário 3 vezes maior para que o Gustavo Gomes se mudasse para lá. O Palmeiras teria direito a uma cifra estratosférica, chegando a falar em 30 milhões de euros, na oportunidade, o que fariam desse negócio o maior da história do futebol na América do Sul, envolvendo um zagueiro. Mas, naquele momento, o Abel Ferreira entendeu que não poderia perder, em hipótese alguma, o jogador. O Palmeiras acabou aceitando o pedido do Abel e renovou o contrato do zagueiro. A partir dali, Gustavo Gomes passou a ter o maior salário entre defensores de futebol no Brasil, R$1.300.000 por mês. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2027, jogador que havia chegado em 2018, ainda na era Alexandre Matos. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras que está nos Estados Unidos, bem de perto, acompanhando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras já está em território americano. E perguntei se existe alguma negociação, se o Palmeiras teme perder o Gustavo Gomes. O que eu recebi de resposta nessa quarta-feira é de que não há sondagem nem proposta. O jogador segue absolutamente... Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. Essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão com metade no número de jogos da fase de